Pessoal, sejam todos bem-vindos à FIA. Tá? Sou o Edson Germano, sou coordenador adjunto do ProInfo, Programa de Informática e Educação aqui da FIA. Eu vou passar um rápido vídeo de 2 minutos de apresentação da FIA. Vou apresentar para vocês a estrutura de núcleos de pesquisa e ensino da FIA e vou falar um pouquinho dos nossos cursos. Prometo que tudo em 5 minutos, e aí, na sequência, eu passo a palavra para a Lívia para fazer a palestra do dia, e, ao final, o Carlos vai apresentar o curso de formação de CSM. Tá? Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você SA. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Muito bem. A ideia aqui é apresentar um pouquinho da estrutura da FIA. Creio que alguns de vocês já fizeram em algum momento algum curso aqui na FIA. Com certeza, executivos que trabalham nas empresas que vocês atuam ou prestam serviços ou são clientes já fizeram cursos aqui na FIA também ao longo dos mais de 40 anos de existência da FIA. A gente comentou ali no vídeo rapidinho a questão das parcerias e a realização de consultorias, porque a gente entende que a consultoria é a forma de trazer conhecimento para dentro dos cursos e trazer para os cursos de formação executiva a realidade do mercado do momento. Tá? Então, para isso, a FIA ela tem parcerias e realiza essas consultorias com parcerias ou de forma independente, com o objetivo de levar o conhecimento para as empresas, para a prática, mas também trazer conhecimento para dentro da sala de aula do que está sendo aplicado. A estrutura da FIA ela é um pouquinho diferente de algumas escolas tradicionais. A gente é dividido em núcleos, tá? São os programas de educação. Tá? O curso de CSM, os cursos de tecnologia, cibersegurança, digital, estão dentro do núcleo que é o programa de informática ProInfo. Tá? A FIA ela tem 15 núcleos diferentes, especializados em agronegócio, finanças, banking, marketing, RH, e dentro de cada um desses cursos, eles funcionam como se fossem unidades de negócio dentro da FIA, eles têm autonomia para criar cursos, conteúdos, projetos. Tá? Então, é muito provável que vocês tenham feito, para aqueles que já fizeram algum curso aqui na FIA, dentro de um núcleo, fez um segundo curso, falou, poxa, a conversa, o relacionamento foi totalmente diferente, porque era um outro núcleo, era uma outra unidade de negócios dentro da FIA. Tá? E dentro da nossa unidade,
tá? A FIA ela surgiu há 40 anos através de um convênio, de uma parceria dentro da USP, formada por professores da USP, né, no Departamento de Administração da FEA, a Faculdade de Administração da USP, e aqui na FIA o Proinfo é o departamento, é o núcleo ligado aos estudos de, originalmente, sistemas de informação e depois da aplicação da tecnologia e os negócios digitais nas empresas. Tá? Somos uma instituição credenciada pelas principais entidades internacionais de acreditação e credenciamento dos programas de MBA. Tá? E dentro do Proinfo a gente tem parcerias estratégicas para trazer conteúdo relevante e benefícios para os alunos dos diversos programas, dos diversos cursos do Proinfo. Tá? Só para vocês entenderem a estrutura, a gente divide entre cursos de pós-graduação, e aí estão os cursos de 360 horas, que são a especialização, e os VMBAs, 500 horas, e cursos de extensão ou curta duração. Tá? Uma coisa que a gente oferece, uma forma que a gente oferece é o aluno ele pode ingressar na FIA através de um curso de extensão para conhecer a metodologia, a dinâmica, o formato das aulas, dos alunos, e aí depois levar esses créditos para a pós-graduação ou para um MBA. Tá? Originalmente, quando o programa, o Proinfo, surgiu dentro da FIA, era focado na gestão de TI, e ao longo dos anos, assim como a tecnologia, o programa também foi evoluindo e avançou para áreas como cibersegurança, negócios digitais, serviços digitais, e algumas outras áreas que usam a tecnologia para o seu dia a dia como indústria criativa. A gente tem um curso de eSports, focado na gestão de negócios de eSports, então está dentro da linha de indústria criativa, mas o cenário, o contexto de eSports utiliza a tecnologia para as suas oportunidades para o seu mercado. Né? E a formação em CSM, Customer Success, está dentro da categoria de serviços digitais e de digital, aonde, da mesma forma, aqueles que vierem a optar e quiser realizar o curso de CSM da FIA, depois vão poder aproveitar essas 32 horas do curso como créditos numa pós-graduação ou num MBA dentro da FIA. Tá? E, ao final, para quem está presente aqui, a gente vai disponibilizar um cupom de desconto de 15% para a inscrição no curso nessa primeira turma, que começa já no dia 4 de novembro. Ok? Pessoal, eu vou passar, então, a fala agora para a palestrante, que eu acho que é a parte principal do evento. Tá? Depois, o Carlos vai fazer uma apresentação do curso. Tá? Se possível, eu peço para a gente deixar as perguntas para o final da apresentação, porque aí a gente consegue correr o microfone com vocês para poder captar melhor a pergunta. Tá ok? Pessoal, obrigado. Sejam todos bem-vindos e uma ótima palestra. Ao final, temos um coffee break que será servido também. Tá? Obrigada. Oi, gente. Boa noite. Eu queria agradecer primeiro o convite para eu estar aqui hoje. Estou muito feliz de a gente estar inaugurando esse curso de extensão em Customer Success, primeiro do Brasil. Né? A gente estava discutindo isso outro dia. E é uma felicidade muito grande de ver como o CS evoluiu ao longo do tempo. Eu estou trabalhando com isso há mais ou menos 6 anos, pouco mais de 6 anos. Eu vejo que o CS começou a ser falado aqui no Brasil em 2013. Então, para quem está desde quando tudo era mato, chegar aqui hoje, a gente está inaugurando um curso de extensão, provavelmente vão ter outras portas abertas, né? É um prazer muito grande estar aqui. E o que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês hoje é o que eu vi nesses 6 anos que eu estou em Customer Success. Então, vou falar um pouquinho de mercado, vou falar também um pouquinho sobre o que eu desenvolvi como mecanismo de como construir uma área, por quais etapas eu passo. E, ao final, quem tiver pergunta, pode ficar à vontade, que nós vamos abrir esse espaço. Tá bom? Então, vamos lá passar um panorama do que é essa profissão no Brasil. Para começar, é muito importante falar de onde surgiu o Customer Success. O Customer Success, não vou falar aqui de lugares específicos, mas ele surge muito no mercado da recorrência. O que é o mercado da recorrência? Tem um exemplo muito prático, que vocês conhecem, que é o Netflix.
né? O exemplo do Netflix mostra como as necessidades nossas, como consumidores, acabaram mudando muito ao longo do tempo. Então, antes, quando o Blockbuster era a maior locadora de filmes do mundo, a maior rede, nós tínhamos um pouco mais de tempo no nosso dia a dia. O trabalho ele era um pouco mais definido, das 8 até às 5 horas eu pego minhas coisinhas e vou embora. A televisão ainda tinha uma programação que satisfazia os nossos interesses. Porém, com essa mudança de comportamento nossa, principalmente com o trabalho, informação o tempo todo, cada vez mais ter customização em serviços, nasce uma oportunidade de negócios baseado nesse modelo de negócio da Blockbuster, que é o Netflix. Eu poder assistir um vídeo a qualquer hora, porque se eu estou trabalhando o tempo todo, eu perco o que passa na parte da tarde, porque essa hora eu estou trabalhando. Então, eu gosto de falar muito que esse mercado de recorrência foi onde surgiu o Customer Success. Por quê? A partir do momento que meus clientes começam a perceber valor no meu produto, porque eles estão pagando todos os meses, e não pagam uma vez só, depois, se ele voltar, que ótimo, se ele nunca mais voltar, que pena, eu consigo outros clientes, eu preciso cuidar bem desse cliente. Ele não vai comprar uma vez só. Eu vou ter que mostrar para ele como é importante o meu produto ou serviço, a ponto de que ele se predisponha a pagar pelo meu produto ou serviço mais de uma vez. Então, por isso, o Customer Success nasce nesse mercado de recorrência. Eu preciso começar a entender a minha base de clientes e saber que dali é que vai surgir os principais insumos para eu construir o meu produto ou serviço da melhor maneira possível, para eu conseguir entender de fato quem é esse cliente. E, claro, que negócios digitais acabam ajudando muito. Quando a gente está falando de uma cafeteria, quando a gente está falando de negócios offline, é mais difícil até para eu ter os dados do meu cliente. Como é que eu sei quem é aquela pessoa? O que ela está me dizendo? Se eu tenho um negócio, um e-commerce, por exemplo, uma loja, é muito difícil saber que a Luciana está indo na loja comprar uma blusa amarela. Será que ela vai voltar? Por que ela vai voltar? Será que ela vai comprar outra blusa amarela ou vai querer uma vermelha? Né? Então, é importante a gente entender de onde nasceu o CS. Esse mundo digital, mercado da recorrência, entendendo quais são macro-tendências que estão aparecendo nas demandas e nos desejos dos clientes. E é legal relembrar, a Blockbuster já foi a maior cadeia de locadoras do mundo. Hoje, ela está falida. E o Netflix está com faturamento, avaliação maior até do que o da Disney. Então, olha como as coisas se inverteram em pouco tempo. Quem aqui já foi numa Blockbuster? Não tem muito tempo. Outro caso legal é da Adobe. Quem conhece a Adobe são os produtos do Photoshop, Illustrator, são produtos que há pouco tempo atrás você também pagava uma vez só para ter o disco daquele produto e beleza, comprou o disco, toma, amigo, se vire com o que você vai fazer com esse disco. E a Adobe tem esse case muito legal de que eles conseguiram perceber que, olha, eu já atingi o mercado que eu precisava atingir. Eu não tenho gente mais comprando os meus produtos. E aí? Eu faço mais produtos? Eles acabaram pensando em transformar esse modelo de serviços deles em recorrência. Agora, vocês não recebem mais um CD do Photoshop. Vocês recebem uma assinatura, uma licença para vocês pagarem mensalmente a utilização do Photoshop, por exemplo. Então, a Adobe também foi uma empresa que teve essa visão. Microsoft teve essa visão. A Accenture tem buscado ter essa visão. Empresas pequenininhas que eu estou falando aqui, né? Então, olha como o CS está aparecendo de diferentes formas em diferentes negócios. É uma coisa que veio para ficar. É um termo que a gente tem falado muito, estamos em evolução, mas ele vem para ficar permanentemente. Na minha concepção, o Customer Success vai ser essa estratégia de negócio que gera um aumento progressivo de receita através da gestão de resultados do cliente. Por que eu desenvolvi essa visão? Por que eu quis colocar essas palavras dessa maneira? Ao longo dos meus 6 anos em CS, eu percebi que estratégia de negócios é muito importante. Por quê? O que é uma estratégia de negócios?
não é uma área, não é uma pessoa específica, eu estou falando de uma estratégia. E quando eu falo de negócio, eu falo da empresa como um todo. A empresa como um todo precisa estar comprada na ideia de que o cliente é o centro para que um Customer Success funcione. Caso contrário, eu não consigo fornecer o sucesso para aquele perfil de cliente que está comigo. Então, eu preciso entender que é a empresa como um todo que vai fazer isso acontecer, e não só uma área específica. E, quando eu falo receita, isso foi até algo que eu aprendi da forma mais difícil, errei e falhei ao longo da minha carreira com isso, mas, felizmente, aprendi, é que a área de Customer Success ela precisa responder por receita. Ela precisa responder por resultado financeiro. Caso contrário, quando você tem uma empresa, quando você é um CEO, ou quando você pensa como um CEO, como presidente, você vai olhar para áreas de atendimento ou para áreas que trabalham com o cliente, que são linha de frente, como centro de custo. E se o Customer Success é um centro de custo, qualquer crise que acontecer, o primeiro setor que vai embora é o CS. E a gente não pode ser encontrado como centro de custo. Já que, lembra do exemplo da Blockbuster? Se a área de Customer Success, ou quem estivesse focado no cliente deles, fosse um centro de custo, o que eu imagino que deveria ser, talvez isso não teria acontecido. Agora, quando eu falo de um Netflix, a área de Customer Success deles é uma área que tem 30 cientistas de dados que analisam cada palavrinha que vocês escrevem, que a gente escreve, no mecanismo de busca. Então, o Netflix consegue entender que é uma fonte de geração de receita. Tanto que eles criaram Stranger Things. Vocês conhecem Stranger Things? Quem conhece, levanta a mão. Quase todo mundo. Para quem não conhece, Stranger Things é uma série do Netflix que foi criada baseada em mecanismos de busca. O mecanismo de busca, eles pesquisaram que os usuários mais estavam digitando. Então, apareceu Winona Ryder, que é uma atriz que está em Stranger Things. Apareceu o Super 8, que é aquela câmera que dá um efeito mais de velho, mais de antiquado. A série se passa nos anos 80, 70, por aí, então tem esse clima. E, além disso, um dos temas mais procurados, um dos gêneros, era o sci-fi, ficção científica, que é o tema de Stranger Things. Essa série foi uma das séries mais que foi melhor assim, em resultado para o Netflix, e eles entenderam que o Customer Success é relacionado a resultado. Então, uma coisa que nós, que estamos aqui trabalhando como CS, querendo ingressar em CS, ou como gestores, é entender que vai gerar receita para a empresa, de uma forma ou de outra. Não precisa ser necessariamente só através de vendas. Pode ser através de uma retenção, pode ser através de criação de novos produtos. Tem N formas de a gente gerar receita, mas isso é um foco principal da área de Customer Success. E, quando eu falo de resultado do cliente, é autoexplicativo. Eu preciso garantir que meu cliente está extraindo algum tipo de resultado do meu negócio, do meu serviço. Eu não posso simplesmente assumir que meu cliente gosta de mim. Ele precisa conseguir, a pessoa que eu falo, ou que usa meu produto ou serviço, precisa saber que ela vai ser promovida no final do mês por minha causa. Ou que ela vai ter mais tempo livre com a família, por conta do seu produto, do seu serviço. Então, eu preciso ter algum tipo de gestão sobre o resultado do meu cliente. Eu preciso saber o que ele busca ao utilizar meu produto e serviço e conseguir trabalhar e gerir esse resultado. E como eu vou fazer ele chegar lá. Baseado nisso, quando a gente pensa em empresas que estavam no mercado há um tempo atrás, elas eram muito centradas no produto. Então, como elas não estavam pensando em gestão de resultados, como ainda não se pensava, não se falava em gerar receita, através do que o seu próprio cliente está te falando, a empresa um dia tinha uma ideia, deixa eu sentir aqui como é. Acho que se eu construir esse produto, eu vou ganhar um prêmio. Vai ser um produto que todo mundo vai usar, vai ser um produto incrível. Então, as empresas elas focavam muito em fazer a melhor bicicleta do mundo, em fazer o melhor sistema do mundo, mais complexo, com mais integrações. E isso acabou gerando uma série de clientes que não sabem o que fazer com um produto gigante e complexo. Não adianta eu entregar uma Ferrari que pode correr a 200, 300 km por hora para quem não quer andar a 200, 300 km por hora. Ou para quem tem problema cardíaco, por exemplo. Não faz sentido.
Então, a gente passa de um cenário que é centrado no produto para um cenário que é centrado no cliente. Eu preciso entender agora o que a minha base de clientes me fala. Será que a grande maioria das pessoas que vão comprar um carro comigo, elas estão procurando um carro de corrida ou elas estão procurando um carro para se locomover dentro da cidade? Será que as pessoas que estão procurando o meu produto, o meu software, elas querem muitas integrações ou elas querem reduzir custo com o meu software, por exemplo? Então, preciso começar a entender de onde vem esse feedback dos clientes, qual que é esse resultado que eu estou conseguindo garantir para eles. Queria perguntar para vocês, quem concorda com essa frase? É essencial que os clientes da minha empresa sejam felizes. Levanta a mão, por favor. Ficamos meio divididos. Metade da sala, metade concorda, metade não. Vou dizer para vocês por que eu não concordo com essa frase. É uma pegadinha, tá, gente? O essencial é a pegadinha. Os negócios eles não ficam vivos porque o seu cliente está feliz. Já que quem aqui já trabalhou com gestão de contas já viveu a seguinte situação. Alô, Lilian, minha gerente de contas? Então, aqui é a Luísa, sua cliente. Eu estou te ligando porque está rolando um corte de custos aqui na empresa, mas, olha, não tem nada a ver com você, tá? Eu adoro você, a gente pode sair depois, vamos lá naquele barzinho. Já tiveram uma situação parecida? Isso acontece muito. Ai, não é você, sou eu. A empresa é incrível, estou muito satisfeito com o serviço. Isso acontece quando a gente entrega demais, não tem a gestão do resultado do cliente, eu não penso no que ele está tirando de resultado do meu produto. Então, eu acabo entendendo que, muitas vezes, a gente confunde o conceito de felicidade. Às vezes, eu acredito que, se eu fizer ações muito legais, pensar muito na felicidade, no sentimento dos meus clientes, eles vão ficar comigo. Eles vão falar bem de você. Muito bem. Mas eles não vão ficar. Em algum momento você vai ter uma ligação como essa, de corte de custo. E só para provar essa teoria, quem aqui na empresa, eu tenho certeza que todos vocês, na empresa, vocês têm um cliente que é mais ou menos assim. Normalmente, é um cliente que está na empresa há muitos anos, é um cliente que todo mundo conhece, ele liga já gritando no telefone, eu quero falar com o diretor, e todo mundo já conhece, ele liga no telefone, você já vem o pessoal assim, gente, é o fulano, quem vai atender dessa vez? Já vai passando o telefone na empresa. Vocês estão rindo que eu sei que vocês conhecem esse cara na empresa, vocês estão até com o nome dele aqui na cabeça que eu sei, tá? E eu acho legal falar sobre esse perfil de cliente, porque uma característica dele que se repete em todos os lugares é que ele está na empresa há muito tempo. Gente, mas o cliente está lá há muito tempo e ele não sai da minha empresa. Se ele está tão chateado com o meu serviço, com o meu negócio, por que ele não sai? Dá um churn logo. Descredencia, não sei. E esse cara ele não sai por conta de uma palavrinha. Resultado. Algum tipo de resultado a sua empresa consegue gerar para aquele cliente, para ele ficar com você. Às vezes você não está conseguindo cumprir com as expectativas dele, de a forma como ele quer ser atendido. Às vezes alguns problemas acontecem mais com ele do que com outros clientes, mas eu gosto muito de acreditar na bondade das pessoas e que elas não são tão ingênuas. Esse cliente ele não é tão ingênuo. Ele, com certeza, está extraindo algum tipo de valor do seu serviço. Não está da melhor maneira possível, como ele gostaria, mas ele continua ali com você. E o que é o nosso papel em CS é justamente entender que tipo de resultado é esse, para qualquer tipo de cliente, e fazer isso de forma deliberada. Eu preciso tomar a decisão de fazer com que meus clientes alcancem um resultado. Eu preciso fazer com que isso seja intencional. Eu não posso vender um produto e simplesmente esperar que meu cliente tenha um resultado. O Customer Success age aí. É a gestão do resultado do cliente, que vai gerar receita para a sua empresa, e vocês vão passar a ver isso como uma estratégia de negócios. Vou passar um pouquinho para vocês agora de o que eu vi nesses 6 anos de Customer Success, como é que ficou essa fotografia do CS no Brasil. Passando por uma timeline, tá?
CS aqui no Brasil, eu acho que começou em 2012, 2013, um pouco mais forte com esse nome, com algumas empresas, bem pouquinhas mesmo, e com, principalmente, os C-levels das empresas, principalmente startups. Então, o C-level, um fundador, vai até eventos fora do país, principalmente Estados Unidos, São Francisco, e consegue entender que lá as pessoas estão começando a falar sobre sucesso do cliente. Esse negocinho está começando a aparecer em eventos, em alguns conteúdos, algumas empresas grandes já falando sobre isso, como Salesforce, começou a falar sobre isso em 1999, então já tinha um tempo. E participando de reuniões com pessoas de fora, participando de eventos, esses C-levels, eles trazem esse conceito, acende uma luzinha e fala, opa, parece que isso é uma tendência. Então, eles começam a aplicar aqui, muito ainda comedidos, em algumas empresas aqui do país. Talvez eu consiga citar nos dedos de uma mão só essas empresas. Lá em 2014, por a gente ter algumas empresas aqui no Brasil aplicando, o tema está começando a ser um pouco mais falado. As pessoas começam a comentar um pouco mais. Se levam ainda. Olha, comecei a aplicar aqui esse negócio de sucesso do cliente. Você já começou? O que você está fazendo? E muitas vezes os CEOs ainda não tinham começado. Então, ele ouvia esse tema, o sucesso do cliente, e falava, ai, meu Deus, preciso aplicar isso. Como é que eu vou começar? Eu não sabe muito bem. Aí o CEO me vem, aquele estagiário bom lá, que está na sala, sabe? Que é menino bom, faz tudo, consegue resolver as coisas. Pega um menino bom, ou a menina boa, fala, Customer Success, vai. Então, em 2014, foi muito esse cenário de os fundadores de algumas startups brasileiras começarem a entender que está havendo uma discussão sobre esse tema e começa testando a nível de teste, com algum estagiário, algum analista que tinha uma boa performance e, normalmente, tinha um perfil legal para trabalhar com os clientes. E, quando a gente vai para 2015, aquela galera de 2013, os C-levels que começaram antes, e a galera de 2014, tem muito trabalho para fazer. A gente começa a ler textos, principalmente do Lincoln Murphy, que foi um dos caras que divulgou o CS no Brasil. Então, a gente começa a ler, começa a entender, fala, meu Deus, tem bad fit. Dá para entender qual que é o cliente que, se eu vender, não vai ter muito resultado. Então, deixa eu tentar definir isso aqui. Eu sei que tem o NPS, que é a pesquisa de satisfação. Vou começar a aplicar. Então, a gente começa a fazer muitas coisas baseado nos termos que a gente começou a ler em textos e começa a tentar aplicar a nível de teste. Então, ali a gente começa a ter mais benchmarkings, eu começo a ter mais empresas que estão fazendo CS e eu já consigo conversar com as pessoas. Ligo para uma amiga minha, oi, fulano, você está aplicando CS já? Você já? Então, vamos sentar, vamos tomar um café, pelo amor de Deus. E a gente começou a se conversar e compartilhar melhores e piores práticas. Quando a gente vem para 2016... o CS começa a virar um negócio maior. As pessoas começam a falar mais sobre, está um pouco mais difundido nas startups. Hoje, todo mundo tem pelo menos uma pessoa numa área de CS, ou pelo menos já está, não, já estou pensando em fazer, tá, calma. E o CS começa a se tornar pauta de eventos de Customer Experience. Ainda não tinham eventos específicos de Customer Success. Só que o evento de experiência do cliente, que já era um tema bem falado, começa a inserir agora a pauta do sucesso. Os eventos que eram muito focados em emoções e sensações para trazer um projeto legal para o cliente, começaram a trazer a pauta de sucesso. Estou fazendo meu cliente muito feliz, minha empresa gera uma experiência muito legal, e agora eu preciso pensar em gerar um resultado para o meu cliente. Então, só aí que alguns palestrantes de CS começam a ser chamados. E, óbvio, que 2016 foi o boom do Lincoln Murphy aqui no Brasil também. Ele começou a vir muito para dar muitas palestras, começou a aparecer mais conteúdo. Então, a gente começou mesmo a falar mais abertamente sobre Customer Success em 2016. Lá em 2017, eu vi algumas áreas de Customer Success que começaram em 2014 acabarem. Vi algumas áreas, CEOs de empresas média, grandes, com 2, 3 anos de operação da área de CS e falar, olha, esse negócio não dá resultado. Termina a área. Então, o que aconteceu foi um ano de decisão para saber se esse negócio de CS gera ou não resultado. E o que aconteceu? A gente não chegou numa conclusão.
Porque tinha gente que gerava muito resultado, tinha gente que estava no caminho de gerar resultado e tinha gente que não tinha tido nenhum resultado. Então, a gente começa a ter um pouco mais de conteúdo brasileiro escrevendo textos, escrevendo um pouco mais sobre cases. Olha, eu apliquei o NPS na minha empresa, a gente começou a coletar feedback dos clientes que deram as notas de 0 a 6, por exemplo, e a gente fez, anotando esse feedback, a gente passou para a nossa equipe de produtos melhorar o nosso produto. Então, em 2017, foi um ano que a gente achou que ia definir se CS ia gerar resultado ou não, e não conseguimos chegar a uma conclusão. Então, começou a ter mais produção de conteúdo, só que agora nossa, com as coisas que nós estávamos fazendo, aplicado ao nosso cenário. Em 2018, começou a ter um pouco de excesso de conteúdo. E o conteúdo um pouco raso. Porque lá em 2016, quando rolou o boom do Customer Success, todo mundo começou a falar, começou a achar incrível, era buzzword, era a palavra que todo mundo estava falando. Então, todo mundo começou a ter uma área de CS. Era legal você ter uma área de CS. Ainda é. Só que os CEOs e os diretores não estavam fazendo isso da forma correta. Então, pegava uma área de relacionamento, troca o nome e acabou. Eu tenho uma área de Customer Success. Não trabalhou com gestão de resultados do cliente, não trabalhou com a estratégia de negócios, nem pensou na receita. Só troquei o nome. Dormi relacionamento, acordei Customer Success. Ótimo. Então, isso começou a acontecer em 2018. E a gente começou a perceber que, para contratar, a gente que contrata, ficou muito difícil achar gente qualificada no mercado, porque todo mundo tinha o título Customer Success, mas as pessoas ainda não sabiam o que era. Que eu tinha que trabalhar, de fato, com o resultado do cliente, que não era simplesmente o atendimento. Só eu estar na linha de frente. 2019 foi um ano, está sendo um ano, bem bacana para o CS, porque a gente tem um compartilhamento grande de cases, um compartilhamento muito rico, e principalmente das piores práticas, que eu acho que é onde a gente mais aprende. De 99 erros que a gente comete, um acerto é o que normalmente a gente pega e leva para uma palestra. Mas agora, nos 99 erros, quanto aprendizado não aconteceu ali? Então, começou a ter uma comunidade bem legal, o CS Meetup está ali na camisa do Carlos, a Iranda está aqui também, da organização. Começaram a surgir esses fóruns de discussão sobre essa profissão. Para onde que vai? O que as empresas estão aplicando que está dando certo, o que está dando errado? E eu acredito muito que 2020 vai trazer muito mais qualificação para essa área, porque cada vez mais a gente consegue ter cases para aprendizado. Querendo ou não, são 6 anos de uma nova profissão que surgiu. Uma nova forma de pensar em negócios. Olha que coisa louca, gente. É pouco tempo até a gente entender como é que esse bicho vai funcionar aqui. Então, a gente precisou desse tempo meio de confusão, de definição de conceitos, para que a gente chegasse até aqui hoje e soubesse definir algumas referências, algumas tendências, e conseguisse pensar que, para 2020, a gente tende a aumentar salários, tende a aumentar a quantidade de empresas que aplicam isso, e empresas grandes. Eu acho que em 2020 a gente começa a sair do mercado de tecnologia só, começa a entrar para outras empresas, automobilística, começa a entrar para outros setores, saúde, farmácia. Então, acho que é isso que vai acontecer mais ou menos no ano que vem, os anos para frente. Pensando no perfil de um gestor de CS, ele também mudou muito. Lá em 2015, 2013, 2014, era um perfil muito relacionado ainda a atendimento. Então, era um perfil que talvez não tivesse tanta noção ainda para reportar um ganho, um retorno sobre investimento. Olha, eu preciso de uma plataforma onde eu consiga acessar todas as informações dos meus clientes e disparar um e-mail automático para elas, por exemplo. E era muito difícil ainda validar por que a gente ia pagar R$5.000 numa plataforma que ia fazer isso. Ah, mas a gente tem um sistema de vendas, por que você não usa o nosso CRM? Não, mas então, o CRM ele não vai conseguir gerar um score de saúde para o meu cliente para falar se ele está saudável ou não. Então, era um pouco difícil ainda para a gente argumentar. E era um perfil muito mais relacional. Era um perfil muito mais frente com o cliente, linha de frente. Normalmente, os líderes de CS vinham do background de suporte, eles vinham das áreas de relacionamento, das áreas de atendimento.
Então, ainda tinha poucas ferramentas. Tinham poucas ferramentas, não só um sistema para utilizar, mas ferramentas de gestão. Eu sei que eu preciso fazer a gestão de resultados do cliente, certo? Vocês vão cansar de me ouvir falando isso hoje. Mas pensando que eu preciso fazer a gestão de resultados do cliente, como é que eu faço essa gestão? O que é o resultado para ele? Eu sei que meu cliente quer redução de custos. Mas e aí? Como é que eu vou chegar lá? Eu só vou chegar numa reunião e falar, vamos reduzir custo? Então, ainda também não tinha essas ferramentas de gestão mesmo para acompanhar. Enquanto, quando eu falo e como começou muito com analistas, como estagiários a nível de teste, a gente ainda tinha muitos gestores de CS ganhando um salário de analista, porque, querendo ou não, era um analista, que estava ali num teste para tentar fazer o negócio acontecer. Então, a gente ainda tinha muitas pessoas com o cargo de analista assumindo 1 milhão de funções, 1 milhão de papéis para tentar fazer esse CS acontecer dentro da empresa. Enquanto o perfil do líder de CS de 2019 ele mudou um pouquinho. Eu acredito que esse perfil ele tenha um foco muito maior em números, em resultado, como o lifetime value, que é a quantidade de dinheiro e qual que é a representatividade financeira que esse cliente deixa na sua empresa. Quanto mais ele vai ficando, mais dinheiro ele vai deixando. É um líder que acompanha muito o retorno sobre investimento. Olha, hoje eu estou pagando R$5.000 numa plataforma de gestão de sucesso do cliente, mas eu sei que essa plataforma me ajuda a gerar tantos outros R$1.000 pela nossa gestão. Ou ela me ajuda a reter tantos R$1.000 depois da implementação dela. Então, um líder que consegue manipular muito melhor os números, consegue trabalhar com eles, é um líder que já tem um pouco mais de investimento para conseguir plataformas, para ir para eventos como a Pulse, que eu, o Carlos, a Lu, a gente estava lá esse ano. A gente viu muito brasileiro lá, né? Então, eu acabei percebendo que as pessoas estão conseguindo validar mais. Querendo ou não, gente, a Pulse é um evento em São Francisco. É um evento muito caro. Você precisa fazer muito valer a pena. Você precisa argumentar bem com a empresa, porque você precisa ir para esse evento. Então, a gente está percebendo que os líderes estão conseguindo convencer as empresas de que isso é, de fato, importante. São líderes muito mais focados. Às vezes, eu tenho visto líderes em CS que vêm das áreas de produto. E eu tenho visto líderes de CS que vão para as áreas de produto, que vêm de lá e vão para lá. Porque são duas áreas que estão quase que abraçadas. Em alguns casos, elas são a mesma coisa. Lá em São Francisco, a gente viu isso no Google. A gente foi falar no Google Cloud, perguntar como era a estratégia de CS deles. E eles falaram, não, a gente não tem equipe de CS. Aqui todo mundo é CS. Vocês não estão entendendo. Então, o CS está intrínseco a todo mundo que trabalha na empresa. Então, nesse caso, muitas vezes é um líder que vem ou vai para produtos, é um líder que tem skill financeira, às vezes um CFO passa para uma área de Customer Success, ou vendas, que já é um líder que ainda tem essa característica relacional, mas que consegue trabalhar muito bem com números. Pipeline de vendas, conversão, volume de vendas. Então, é um perfil que é muito mais voltado para a gestão de resultados e, na maioria das vezes, a gente tem visto em empresas grandes, o líder de CS tem um cargo sênior, ser um diretor com vários anos de experiência. Então, o cenário do estagiário e do analista, que começou a área de CS, ele começa a evoluir. Os estagiários eles vão evoluindo, vão se tornando gerentes, que é o meu caso. Eu comecei como estagiária em Customer Success também. Eu tive esse papel de aplicar o Customer Success lá em Belo Horizonte. A gente tem visto os líderes já começarem a aplicar a estratégia como diretores, porque o CEO já sabe que gera retorno. Então, ele sabe que ele precisa colocar alguém parrudo para fazer isso acontecer. Porque, querendo ou não, gente, é muita briga, né? É muita porradaria fazer uma estratégia de CS acontecer. Tem que ir em produtos, tem que ir em vendas, tem que ir no suporte, tem que ir em todos os lugares. Vocês dois estão balançando a cabeça, vocês estão sentindo, né? Uhum. Então, a gente está implantando toda essa cultura com as squads. Então, a gente trabalha na jornada do cliente, na experiência. Então, realmente, a gente está vendendo tudo. Vocês estão no olho furacão, né? Entendam, vocês estão acolhidos aqui. Então, a gente tem essa mudança no perfil. De alguém que é mais relacional, alguém que é mais atendimento, para alguém que é números, mas continua sabendo lidar e ouvir o feedback. E agora, pensando só no modelinho que eu desenvolvi ao longo desses 6 anos também,
de o que eu penso quando eu vou começar a estruturar uma área de CS, por quais etapas eu passo e quanto tempo isso demora. Primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar em quem é o cliente. De onde eles vêm? O que eles comem? Como eles vivem? Então, se fazer esse tipo de pergunta e entender de fato quem é o cliente. Vou contar um caso bem rápido para vocês da Waricard. Trabalho na Waricard, é uma solução financeira que ajuda as empresas a processarem pagamentos tanto online quanto offline, tanto para e-com ou para marketplace. E lá, quando eu entrei, eu comecei a visitar muitos nossos clientes no Rio de Janeiro, em BH, em São Paulo. E, independente do tamanho, eu acabei visitando muitos clientes, até para entender, de fato, na pele, né, quem são essas pessoas que decidiram pagar para a gente. Né? E a gente foi em um cliente no Rio de Janeiro que... Primeiro que a empresa dele ficava dentro de um asilo, era uma salinha emprestada de uma casa que era um asilo. Já começou aí. E, partindo dessa salinha, dentro de um asilo, a reunião, a sala super quente, não tinha ar-condicionado, era tipo meio que uma cozinha assim, junto com a sala. E era um cliente que faturava entre 50 e quase 100 mil reais. Tá? Não é um faturamento pequeno, é um faturamento significante. Né? Então, a gente vai apresentar alguns números para esse cliente, foi falar sobre conversão de vendas e chargeback. Para quem não sabe, chargeback é quando você contesta uma compra. Você liga no seu cartão de crédito e fala, olha, eu não reconheço essa compra. São duas métricas muito simples para quem gere um e-commerce. Então, é como se fosse o dia a dia dele. A gente foi lá apresentar esses números e aí ele falou, tá bom, que legal. Mas o que é esse chargeback mesmo? Ele não sabia muito bem o que era. Ele não sabia que ele precisava anexar um documento falando, não, eu entreguei o produto. A pessoa recebeu. Então, ele não sabia coisas muito simples. E o que nós que fomos nessa reunião, nós pensamos depois foi o seguinte, é muito fácil eu construir um produto ou um serviço do ar-condicionado da Faria Lima, que é onde fica a Waricard. Se eu olhasse para esse cliente, eu ia entender, ele é um cliente médio, vou fazer um relatório para ele, quando ele entrar na minha plataforma, ele vai apertar um botão, vai gerar um relatório. Tá feliz. Esse cliente não sabe ler relatório. Ele sabe fazer camiseta, que é o negócio dele. A operação tinha 4 pessoas. Ele, que era o administrativo, gerente de e-commerce, fazia tudo. A mulher que pensava nas camisetas e mandava fazer. E 2 pessoas que respondiam chamados no suporte, embalavam as camisetas e enviavam pelo correio. Por isso é importante eu ter essa etapa de conhecer o cliente. Gente, se o negócio for B2C, eu tenho muitos clientes, eu não consigo falar com eles, ter essa presença. Envia pesquisa. Faz grupo focal, chama os clientes para irem até a sua empresa, faz alguns grupos. É muito importante vocês saberem quem é essa pessoa, quais são as atividades que ela faz no dia a dia, qual que é o sucesso dela, qual que é o resultado que ela busca, tanto na vida quanto com você como empresa e parceiro. Depois disso, a gente consegue ter uma fotografia da base de clientes e consegue clusterizar. Então, a partir dessa clusterização, eu consigo definir os clientes que têm um objetivo de redução de custos, os clientes que têm um objetivo de crescimento de faturamento, eu consigo dividir os clientes que são de um determinado segmento, eu consigo entender qual é a melhor forma de eu dividir esses clientes. E aqui, gente, nada é receita de bolo. A melhor forma de dividir os clientes é a melhor forma que funciona para a sua empresa. Se funciona bem dividir por faturamento, divida por faturamento. Se funciona bem dividir por segmento, divida por segmento. Mas divida. Não ache que todos os seus clientes são iguais. Eles não são. Depois é importante entender qual que é a jornada desse cliente. Cada um desses perfis tem uma jornada muito diferente. Então, por quais processos eles têm que passar para se tornarem um cliente, depois que eles são clientes? Quais são as experiências que eles têm nesses processos? É um processo que gera felicidade? É um processo que gera raiva? Tem muito processo de gerar raiva, gente. A gente só não para pensar. Então, entender realmente por quais etapas esse cliente vai passar e definir. Será que ele está feliz ou ele está triste aqui? Eu preciso melhorar alguma coisa? Eu preciso manter como está? O que eu tenho que fazer? Começar a mapear isso. Onde que eu vou fazer melhoria? E, óbvio que, depois disso, a gente consegue construir uma base de dados. Olha, se eu sei por onde ele passa, o que ele vai fazer com o meu produto ou serviço, eu sei para quais indicadores eu tenho que olhar agora. Eu sei que toda vez que eu entro, Lilian, no Netflix,
eu entro numa sessão, por exemplo, de documentários. Então, eu sei que se um dia eu entrar numa sessão que não é documentários, pode ser que eu esteja procurando algo novo. Então, é definir realmente quais são os indicadores que vão ser importantes para o cliente, baseado nessa jornada, ou baseado nos resultados que ele espera, baseado nessa segmentação. E, depois disso, a gente consegue definir metas, a gente consegue entender que se um usuário loga no Netflix 50 vezes no mês, e um mês ele loga 30, o uso dele está caindo, pode ser que ele saia, pode ser que ele não esteja vendo o valor no Netflix mais. Ou se eu ficar muito tempo na aba procurando um filme, não sei o que eu quero assistir, já assisti tudo, isso pode ser um indicador fortíssimo também de que eu cancele a minha assinatura com o Netflix. Então, a última etapa é eu conseguir medir e refazer todo o processo. Porque, querendo ou não, depois que eu atinjo o meu sucesso, meu objetivo, meu resultado, eu crio outro. É um segmento, é um ciclo. É sempre refazer, começar de novo para entender quem é seu cliente. Depois que você consegue gerar um valor para ele, ele acaba se tornando outro cliente. A empresa de vocês muda. A empresa onde a gente está muda o tempo todo. Não é assim que o mundo funciona? Por que eu vou achar que meu cliente não muda? Ele também trabalha numa empresa, ele também está inserido no mercado que a gente está e ele também está passando por uma série de mudanças. E eu preciso fazer com que essas mudanças sejam contempladas o tempo todo na minha estruturação de uma estratégia de CS. Gente, é claro que pode fazer isso aqui de forma paralela, tá? As etapas. Não precisa esperar 2 anos para você setar uma meta. Pelo amor de Deus, não faça isso. 7ª meta é quando você conseguir achar viável. Mas eu coloquei 2 anos porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma pesquisa que eu fiz com um grupo de executivos em CS no mercado. E essa pesquisa diz sobre quanto tempo demora mais ou menos para você estruturar uma estratégia e padronizar algumas ações. E a pesquisa deu esse resultado de mais ou menos 2 anos. Demora até você ter uma estratégia mais sólida, saber gerar resultado, ter resultados que são um pouco mais significantes. E pensando numa estrutura de uma área de Customer Success, para a gente tangibilizar um pouco mais, eu tenho, por exemplo, uma área de suporte que faz parte do sucesso do cliente, precisa fazer parte dessa estratégia. Eu tenho uma área de Customer Success Management, que vai mudar muito de empresa para empresa. Como eu falei, a área que vai tomar conta da gestão do sucesso do cliente pode ser 30 cientistas de dados que vão analisar o campo de busca do Netflix, ou pode ser um gerente de contas, que vai falar com uma empresa, ou pode ser um profissional de marketing, que vai disparar e-mails automáticos. Vai variar muito. O onboarding, eu preciso olhar para esse período inicial de vida do meu cliente na empresa, porque é ali que ele vai tomar a decisão se ele vai ficar com você ou se ele não vai ficar. É um dos períodos mais importantes da vida dele, se não for o mais importante. O Ops é uma área razoavelmente nova, que é uma área que vai olhar para a gestão de dados, vai estruturar todos os números que chegam. É uma área que vai pensar muito em como tomar ações segmentadas, como gerir as outras equipes da melhor maneira possível. Então, é uma área de BI dentro de CS. A gente tem visto muito a criação de áreas de expansão. A pessoa que toma conta e gere o resultado, muitas vezes ela não vai ter a skill de negociar, a skill de trazer novos contratos, de ser comercial, de fato. Então, em alguns negócios, faz sentido a gente dividir esses 2 perfis. Eu tenho uma área que vai focar totalmente no resultado financeiro, vai negociar, vai atrás, e uma área que vai olhar mais para a gestão. É como se fosse o farming e o hunting. O pessoal que toma conta das contas e o pessoal que vai vender em cima das contas da base. De novo, nada é receita de bolo. Pode ser que, para o seu negócio, não faça sentido você separar essas 2 atribuições. E, por último, a gente tem visto uma área que é um pouco mais incomum, mas muitas pessoas estão começando a fazer, que é o Customer Marketing. É o marketing para cliente. Porque, querendo ou não, o cliente ele vem recebendo uma série de e-mails, ele recebe uma atenção de vendas, até ele se tornar cliente. Depois disso, próximo, e esquece que ele existe. E eu preciso pensar em como trabalhar com esses conceitos de marketing com o meu cliente. E pensando, por último, queria trazer para vocês um pouquinho dessa pesquisa que eu fiz com esse grupo de executivos para mostrar alguns resultados que a gente tirou. O primeiro deles mostra muito aquela fotografia da distribuição salarial,
de que eu tenho algumas pessoas que ainda estão no nível de análise, algumas pessoas que ainda estão no nível de... estão começando a ir para o nível de diretoria. Então, aqui está falando que o salário de um executivo, um gerente ou líder de CS está indo de 2 a 5 salários mínimos. Isso é um salário considerado de analista. Ainda está numa gestão pouco sênior. Então, a gente vê ainda que estava aparecendo... Essa pesquisa a gente fez no final de 2017... No final de 2018, desculpa. No final de 2018, então, isso muito provavelmente mudou. E se a gente fizer essa pesquisa antes, com certeza essa segunda coluna aqui ela estaria maior até no até 2 salários mínimos. Então, a gente tem visto uma melhoria muito grande nos salários de CS, mas ainda a gente tem esse gap, que são lideranças muito júniores. Pensando em práticas padronizadas e idade da área, para uma área conseguir ter mais práticas padronizadas, ter processos, e ter automatizações, ter uma estratégia mais construída, a gente vê que é mais fácil enxergar isso em áreas que têm mais de 2 anos. Áreas que têm menos de 2 anos ainda tem muita coisa em implementação. Por exemplo, uma estratégia de tech touch, uma estratégia de low touch. Tech touch é quando eu não entro em contato com o meu cliente, é só via e-mail, via notificação, via aplicativo. Quando eu falo de low touch, pouco contato, mid touch, high touch, mid touch, médio contato, high touch, muito. Padronização de playbooks. Se um cliente me pede para renegociar as taxas dele, e agora, o que eu faço? Eu preciso ter um padrão. Então, até eu padronizar essas ações, está demorando mais ou menos 2 anos. Fazendo essa pesquisa agora, no final de 2019, eu tenho certeza absoluta que isso vai reduzir para 1 ano e meio. E quando a gente fala do esforço do time de CS, ele ainda não está focado na gestão de resultado. Ele ainda está focado em tentar reverter um cancelamento. Então, isso mostra que a área de CS ela ainda não está 100% estruturada. A gente ainda está olhando para tapar buraco. Se eu estou tentando resgatar um cancelamento, gente, já deu errado com esse cliente. A parte onde eu preciso gerir resultados, ela já se foi. Então, as áreas de CS ainda estão muito focadas nisso. A gente ainda não está falando em gerir os resultados. Depois disso, a gente pensa numa fase de engajamento, o que é legal, que é uma fase onde eu estou fazendo essa gestão. É uma fase onde eu estou pensando em deixar meu cliente cada vez mais próximo do meu produto ou serviço. Então, fazendo essa pesquisa no final desse ano, eu tenho certeza que inverteu. Já estava muito perto. E, por último, quando a gente fala de retorno da área, a área passa a ter um retorno baseado de gestão recorrente da empresa depois de mais ou menos 1 ano, mais ou menos 2 anos. Essa pesquisa aqui a gente foi feita com os clientes menores que 2 anos e maiores que 2 anos. E a área de CS passa a ter resultado a partir do momento que essa receita recorrente é entregada para ela. E isso demora mais ou menos esses 2 anos que eu falei. Tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre a pesquisa, pode ficar à vontade para perguntar. Por último, para a gente fechar, é o último caso que eu vou contar, eu estourei um pouquinho do tempo, né? Esse é um software de inglês que eu usava até um tempo atrás, e ele corrigia alguns erros de pares de palavra. Ele corrigia pontuação, palavras escritas errado, e eu estava escrevendo meu resumo do LinkedIn, e óbvio que vai ter muitos successful customers, clientes bem-sucedidos. E aí esse software estava lendo o texto, ele grifou successful customers e falou assim para mim: olha, parece que esse par de palavras ficou esquisito. Cliente bem-sucedido. Tente clientes felizes ou satisfeitos. A gente não está acostumado a falar que o nosso cliente tem sucesso. A gente está acostumado a pensar outras coisas. E eu acho que, como a gente vai falar do curso agora, o curso vem justamente para a gente pensar em como eu vou gerir o sucesso do meu cliente. Obrigada, gente. Dá tempo? Será de pergunta? Sim. Oi, pessoal, boa noite. Quem quiser fazer perguntas, por favor, eu passo o microfone. Se puder falar o nome, aí eu passo aqui o microfone e eu trago de volta.
Olá, boa noite. Meu nome é Isabelle e eu queria saber um pouco mais da sua trajetória de carreira. Boa noite, Isabelle. Obrigada pela pergunta. Eu comecei lá em Minas Gerais, em BH. Caso meu sotaque não tenha entregue ainda, eu sou mineirinha. Perdi, né? Depois eu conto a história de por que eu perdi o sotaque. Eu comecei lá como estagiária na Sambatec. Eu sou formada em publicidade e propaganda pela UFMG. Detestei o mercado de publicidade. Não tem nada a ver comigo. Eu só escolhi publicidade porque eu peguei a lista de cursos e fui cortando. Não quero medicina, não quero administração, não quero isso, não quero aquilo. Sobrou publicidade. Eu falei, vou fazer, né? Eu preciso fazer uma faculdade. E não me identifiquei e acabei entrando na Sambatec, lá em BH. E quando eu entrei, eu achei que eu ia para o marketing, publicidade, né? E aí a Samba tinha um corredor que dividia a parte do marketing e comercial e aqui produtos e operação. Eu cheguei, fui indo para a parte do comercial, me buscaram, falaram, não, você vai sentar do outro lado. Eu, oi? Você é da área de relacionamento. Oi? E foi ali que eu descobri o que era Customer Success. Eu estava trabalhando sozinha, minha equipe toda ficava em São Paulo, e meu chefe falou, olha, estuda aí relacionamento, cara. E foi ali que eu descobri o que era Customer Success. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo minhas visões, fui testando, errei muito, continuo errando algumas coisas, mas faz parte do processo. E foi ali que eu comecei a me deslanchar. Respondi? Boa noite. Meu nome é Danilo. Eu quero saber por onde você procura estudar, então, sobre o assunto. O que eu mais faço, primeiro que eu preciso falar, igual o Lu fala também, eu não gosto muito de estudar, tá? Então, o que eu mais faço é falar muito com as pessoas e também eu lia muitos artigos, procurava muito case, tentava entender o que as outras pessoas estavam fazendo. Então, quando eu conversava, eu conseguia entender que eu estava adquirindo conhecimento e que eu poderia levar alguma coisa prática para estudar. Só que a gente tem um cenário diferente hoje. A gente ainda a fonte de conhecimento de Customer Success ela era muito baseada em artigos, muito baseada em coisas que revista soltava, conteúdos gringos. Alguns cursos existem, mas hoje a gente tem a FIA, a gente está aqui hoje para suprir essa demanda. E eu acho que você pode acabar usando muito o curso que está aqui hoje. Eu e a Lu, a gente tem um curso também de CS, tem vários temas que a gente aborda. Mas o que mais me ajudou ao longo da minha carreira foi conversar com os outros, já que a gente não tinha uma formação, não tinha algo mais estruturado para aprender Customer Success. Mais? Oi, Lilian. Oi. Meu nome é Gabriela. Você falou um pouquinho sobre a parte do relacionamento da parte de customer relacionando com cientistas de dados. Uhum. Cientistas de dados é praticamente um unicórnio hoje em dia de encontrar, porque além do perfil técnico, tem que ter um perfil também, uma noção de negócio de mercado muito grande. Você acha que na área de customer se assemelha muito? Você tem que ter, para ter um resultado positivo na área, você tem que ter boas noções no sentido de manuseio de soluções analíticas e também essa abrangência quanto ao conteúdo de negócio também em particular? Eu acho que sim. Para a CS é muito importante a gente ter o apelo do dado. Eu entender quem é meu cliente, de onde ele veio, por que ele está comprando comigo. Um exemplo, se você tem um software, por exemplo, se o seu cliente faz login no seu software todos os dias, você precisa saber que um dia ele não fez. Isso pode significar algo ruim. Então, a parte do dado ela é muito importante para a gente conseguir medir e não ficar rendido somente no meu cliente falou que está tudo bem, que é o que acontece no relacionamento mais tradicional. Esse relacionamento mais, olha, e aí, como é que você está? Você está bem? Posso te ajudar? Enquanto o CS ele vai trabalhar com isso, ele vai saber antes de você me avisar alguma coisa. E essa noção de negócios ela é muito importante, principalmente para quando você está inserido num mercado específico. Por exemplo, eu preciso entender do mercado financeiro e do mercado de meio de pagamentos para eu conseguir estruturar uma estratégia de CS. Porque somente assim eu vou saber por que meu cliente está olhando para chargeback, para conversão de vendas. Então, é importante eu ter essa visão do mercado onde eu estou para eu conseguir aplicar uma estratégia de CS. Bom, vamos lá. Uma dúvida que eu tenho. Uma coisa que a gente tem encontrado muito forte dentro do banco é a cultura. A implementação do CS era uma coisa que está progredindo, né? Ela está
tá no processo, a gente está junto com o pessoal de UX, a gente está progredindo, só que é sempre aquilo que você falou. No final, o que conta é o faturamento. Porque ano que vem a gente tem que faturar 2 bi. Porque não sei o que, precisamos aumentar o ROI. Então, assim, uma coisa que o pessoal ainda não entendeu é o sucesso do cliente. Então, assim, a gente está batendo forte, eu vim da parte de inteligência de mercado e CRM, e agora que eu estou atuando na parte de CS, eu tenho sentido muita dificuldade em relação à cultura. A gente tem uma estratégia, a gente querer implementar, só que o pessoal não é que eles não acreditam, mas a cultura é muito mais forte. Como que você conseguiu, nesses 6 anos, trabalhar com essa contracultura? Como que você conseguiu lidar com dentro da empresa para que eles realmente acreditassem e a gente conseguisse expandir para os clientes, para a gente ter um maior sucesso? Obrigado. Cultura é uma das partes mais importantes assim do sucesso do cliente, se não for a mais importante. Você depende realmente de como a empresa vai se estruturar para você aplicar CS. Mas há uma luz no fim do túnel, não se desanimem. A Waricard é uma empresa alemã, gigantesca, para quem não conhece. E, obviamente, é uma empresa que já está no mercado há mais de 20 anos, mais de 25 anos, e é uma empresa muito product-centric. Ela é muito centrada no produto. Eles têm uma tecnologia incrível. Os produtos realmente são as melhores soluções financeiras do mercado. Só que o que acontece é que o CS, o Lincoln me falou isso, uma vez que ele estava aqui no Brasil. O CS é você tentar... não adianta você tentar esquentar o oceano de uma vez só. O CS, para fazer isso acontecer, você vai precisar encher um baldinho, esquenta o baldinho. Enche outro, esquenta o baldinho. Então, quando você não tem essa cultura implementada já de cara na sua empresa, vocês vão precisar ir aos poucos. Uma coisa que eu sugeriria é você conseguir um sponsor de cargo alto dentro do... É Banco Carrefour? É isso? Então, conseguir um sponsor de cargo alto lá, um diretor, tentar falar com o VP, fazer com que ele compre a ideia para ele ir ajudando vocês a chegarem lá. Porque essa pessoa ela vai ser muito importante. O CS ele acaba sendo um pouco top-down. Tem que partir de, olha, gente, a nossa estratégia é essa, o cliente é o centro, vamos trabalhar assim. É muito difícil quando a gente começa lá como estagiário, como a gente ainda está como analista, tentar fazer aquilo acontecer. Então, encontra um sponsor, um diretor, um VP, se for presidente, ótimo, melhor ainda, para ajudar vocês a emplacarem esse projeto. E saibam que vocês têm que ir em doses homeopáticas. Não vai ser do dia para a noite que vocês vão aplicar a Customer Success plenamente. Mas vocês podem começar a tomar algumas atitudes. Eu vou começar a medir a quantidade de vezes que... quais são os serviços que o meu cliente usa antes dele pedir, por exemplo, um consignado. Vocês dividem, entendem que isso é um padrão de comportamento. Meu cliente ele pede um crédito e depois ele pede um consignado. Estou viajando aqui, tá? Então, vocês começam a construir padrões preditivos. Vão acompanhando alguns números, aplicam o NPS, se não tiver ainda, aplicam a pesquisa de satisfação, um Customer Effort Score, que é um indicador muito legal, CES. Então, acho que a minha recomendação seria ir em doses mais homeopáticas e conseguir essa pessoa para ajudar. Nada. Boa noite, Lilian. Eu também sou a Lilian. Eu trabalho numa empresa que a gente está no 10º mês de implantação da área de CS. O nosso software ele é on-premise e a gente não tem nenhuma telemetria para nos ajudar a fornecer dados de uso do usuário. A gente já passou por essa parte de segmentar os nossos clientes e a gente está com o desafio agora da implantação do no-touch. Então, nesse grupo, a gente tem por volta de uns 800 usuários finais, mais ou menos, e a gente trabalhou pilotando, fazer uma pesquisa de mercado para entender o que é resultado para esses usuários, para gerar conteúdo e engajamento. Então, a gente se aproximou da nossa área de marketing para bolar a estratégia de e-mail marketing, para engajar essa pesquisa. E, para nossa frustração, a gente teve lá uma taxa de conversão de 20% que abriram os e-mails, mas a gente teve de resposta cerca de 8% somente. Então, eu queria pedir uma dica para você do que a gente pode fazer para ter uma taxa de conversão de abertura e de resposta maior. Porque a gente tentou mudar o assunto, a gente tirou, deixou o HTML simples, a gente pensou até em estratégia de colocar bringe, mas se a abertura do e-mail estava muito baixa, então isso não gerou atração no usuário. Né? Não sei se você já passou por essa experiência. 8% não está muito ruim, não, tá? Não Nossa, tá eu fiquei razoável. extremamente frustrada tá na hora bom. que eu olhei isso.
É uma dificuldade muito grande, assim, quando a gente vai falar de tech touch, de low touch, de abertura de e-mail, interação de fato do e-mail, clique em call to action, ou o cliente executou de fato uma ação. Uma coisa que eu penso muito é o título desse e-mail. Se o que você está achando que está abaixo é a abertura do e-mail, não é a interação, talvez colocar um título que diga mais a respeito daquele cliente. Um título, por exemplo, que já traga o nome. Eu sei que vocês provavelmente usam isso, mas isso tem algum certo efeito. Utilizar o nome. Utilizar o número, por exemplo, daquele cliente. Por exemplo, vocês estão falando que vocês estão implementando. Vocês podem pegar, olha, fulano, eu sei que você implementou o nosso sistema 2 meses atrás. Tem uma informação. Então, pegar uma informação que o cliente está vendo que, de fato, aquilo é para ele. Só o nome, às vezes, fica um pouco fraco, porque muita gente tem essa estratégia. Mas jogar ali um número que só ele sabe, pode causar essa abertura maior do e-mail. Jogar títulos com perguntas, títulos mais chamativos, com tudo o que você precisa saber sobre o Customer Success no Brasil. Então, esse tipo de título acaba ajudando também. Mas, querendo ou não, a taxa de vocês de 20% de abertura e 8% de resposta de pesquisa não está ruim. Tá? O que eu mais recomendaria é isso, esse título segmentado para aquele cliente, baseado no tempo de implementação. O brinde eu acho um pouco complicado, porque você pode acabar enviesando a resposta, mas eu posso até anotar seu e-mail depois, posso caçar algumas soluções e te falar alguma melhor. Boa noite. Meu nome é Julieta. Na verdade, eu teria 2 perguntas. A primeira é, quanto às tendências no Brasil que você estava falando, eu gostaria de saber se essas tendências, como estão respeito às tendências internacionais. E a segunda pergunta é, essas dificuldades que a gente enfrenta para gerar valor na empresa, que você estava falando também, é uma tendência pela novidade no Brasil ou se são na área em geral? Legal. Obrigada. Boas perguntas. Primeiro que a tendência, a gente acabou vendo muito isso na Pulse, a conferência que a gente foi, e a tendência principal para essa conferência foi o produto. Como que o Customer Success tem que interagir e construir o produto ou serviço. Então, isso acabou aparecendo muito lá. E lá na conferência também é a maior de Customer Success do mundo, então acho que eles têm alguma propriedade, né, para falar e ditar tendências. Foi essa aparição de produto, liderança muito centrada no humano. Outra coisa que apareceu foi o marketing também, como que estratégias de marketing têm ajudado cada vez mais CS. Dados também nem se conta, apareceu muito, mas já é algo mais falado dentro de CS. Mas eu acredito que os principais são esses, mais a ideia de comunidade que o evento trouxe. Ele passou tanto comunidade para quem estava presente no evento, mas para clientes também, que seria você unir os seus clientes e trazer eventos para um cliente falar, compartilhar melhores práticas, que há grupos de discussão entre os seus próprios clientes. Então, esse ideal de comunidade foi muito falado lá no evento, além do produto e do marketing. E quanto à tendência de ser difícil implementar, ter esse embate entre áreas, isso acontece lá fora também, tá? Não é só aqui. Antes de ir no evento, eu imaginei que fosse uma deficiência nossa, que a gente talvez não estivesse no momento, mas lá as palestras que nós fomos e as pessoas que a gente conversou acabaram falando as mesmas coisas. Também tem um embate com produtos, com serviço, com comercial. Às vezes é difícil implementar, é trabalhoso, precisa do CEO para ajudar. Então, essa tendência se repete lá fora, sim. Tá? Eu tenho uma pergunta também. Na verdade, eu entrei quando você passou aquela timeline, eu falei, nossa, muito parecido com o que eu vivia. Assim. No final de 2016, o nosso CEO da empresa começou a falar de Customer Care. E aí veio essa história e tal, e foi justamente, pega uma pessoa que se dá bem com os clientes e tal, fala bem, e coloca ela lá na linha de frente, que ela vai fazer esse negócio dar certo. E então, em 2017, no começo de 2017, a gente começou a implantar. O que eu fiz de imediato é dividir todos os clientes através de uma base de A a D, grupo prioritário, para tentar entender quais os meus maiores valores de manutenção e priorizar para ir começando um trabalho e tendo esse retorno, tendo alguma visibilidade do que a gente estava fazendo. Só que ficou muito no operacional. Eu não tenho uma ferramenta para medir isso. Eu tenho um CRM que tem os dados principais dos clientes, contatos,
cargo, nome, telefone, mas eu não tenho uma ferramenta para medir isso. Então, o que eu fiz? Meu contato é essa parte que você fala, ligar. Oi, fulano, você está feliz? Não está feliz? Está acontecendo? Então, assim, a área ficou muito como um apaga-incêndios. Então, está com problema? Vai. Aí vai lá, faz um projeto, coloca um plano de ação, gerencia. Eu trabalho muito com suporte, com gerentes de projeto, aí vai colocando tudo isso. E eu estava tentando mostrar esse valor agregado, porque quem mandou fazer foi o CEO, então ele deveria estar mais interessado. Aí eu tentei fazer por o que gerou a área desse meio tempo, quantos mil trouxe de retorno em propostas adicionais de licença de uso, é um software, no caso que eu estou falando, de licença de uso adicional, de projetos adicionais, de expansão de módulos, eu tenho tesouraria, agora eu vou comprar operações financeiras, enfim. Aí eu falei, não, então tá, vamos ver, a área está trouxe não sei quantos mil no ano passado, e está lidando com tantas frentes, tantos clientes, sei lá, principais fizeram tais projetos de migração, e fui tentando. Só que eu não consigo mostrar isso de uma forma onde tenha maior investimento, tanto para ferramentas específicas, quanto para, inclusive, colocar mais pessoas para trabalhar, porque uma pessoa só trabalhando por uma empresa que é de grande porte está bem difícil. E eu queria mais ver se tem alguma dica para lidar com isso, porque assim, a ideia de procurar o curso foi justamente, falei, gente, eu preciso mostrar isso de alguma forma e não estou conseguindo. Tem algum caminho que dá para seguir? Porque eu não sei muito bem o que fazer agora. Não, entendo. Passei por isso, inclusive, na época que eu estava em BH. Uma coisa que eu iria te sugerir é você fazer um teste com um grupo específico de clientes, um grupo que você sabe que vai dar mais certo mais rápido, que aí você consegue validar mais rápido. Você gerar, por exemplo, um próprio score de saúde para esse pessoal dentro do Excel, que seja, ou dentro do próprio CRM, uma ferramenta que você conseguir fazer isso que você já tenha. Então, rodando isso com um grupo pequeno de clientes e mostrando que vai dar certo com esse grupo pequeno, eu acho que você consegue ter um pouco mais de discussão para falar, olha, com esse grupo pequeno aqui, eu cresci 20%, enquanto o outro grupo que a gente estava trabalhando, normalmente, a gente cresceu 2%. Para a gente conseguir crescer 20% com todo mundo, eu preciso de escala, por isso eu preciso de um software. Então, isso pode ser um primeiro caminho mais simples. Óbvio que tem muita coisa por trás disso, mas é um caminho mais simples para você tentar validar esse software. Outra coisa que pode estar acontecendo é que talvez o seu CEO não tenha comprado, de fato, a ideia do CS. Talvez ele tenha visto o tema, que legal, tem que aplicar, e vai. Então, você também tem um trabalho de convencê-lo do que é, de fato, o sucesso do cliente. Tenta levar em evento, ou, às vezes traz um case de uma pessoa, procura alguém que trabalha, por exemplo, no Salesforce, leva a pessoa para ir lá falar sobre. Tem muitos, tem muitos. Tem o case da Salesforce, o próprio case da Lynx, o Lu deve ter algumas coisas publicadas. O case da Resultados Digitais é um ótimo case para CS. GeoFusion tem um case sobre CS. Tem muitas empresas que têm um conteúdo legal. Sense Data, se você acessar os conteúdos dos meninos, eles têm uma plataforma de Customer Success. Eles têm muitas pessoas compartilhando cases de CS. Tá? Então, pode ser uma boa fonte para você começar a pesquisar. Então, compra esse CEO de fato, que aí ele vai começar a te liberar dinheiro. Que enquanto ele não entender o que é a gestão do sucesso e não apagar incêndio, ele não vai apostar. Mais alguém? Boa noite de novo. Eu queria saber, por exemplo, para uma empresa de médio porte que está pensando em começar a investir em CS, mas ela quer ir de leve, então ela quer reciclar a área de relacionamentos, por exemplo. Como você sugere utilizar os recursos que a área de relacionamentos já tem para migrar, né, e não só mudando o nome, e sim com um projeto em cima do que a área de relacionamentos tem? Inclusive partindo só de um CRM, por exemplo, só para dar uma incentivada. Assim. Dentro do CRM, uma primeira coisa que você consegue fazer é disparar e-mails automáticos. Você pode pegar um grupo de clientes, por exemplo, os clientes que estão na empresa há menos de 3 meses, e disparar um e-mail automático específico para esses clientes, com um welcome kit, por exemplo. Olha, seja bem-vindo, eu sei que você vai precisar, nesse primeiro momento, estudar sobre o assunto A, o assunto B e o assunto C.
Então, começando só com o CRM e com os clientes que você já tem, se você fizer um primeiro trabalho de entender o que ele está buscando, para onde ele quer ir, de onde ele veio, você pode começar montando, por exemplo, uma cadeia de e-mails ou uma cadeia de notificações dentro do produto ou do serviço, se for um software. É um software, no caso? O que é o produto? Só para entender. É diferente. Mas você ainda consegue fazer essa aplicação de um e-mail, aplicação, talvez, se você tiver um pouco mais de orçamento dentro do relacionamento, envio de mala direta, fazer um tipo de publicidade específico para esse cliente. Eu acho que vocês podem começar a pensar com ações que não vão gerar dinheiro, porque o próprio CRM consegue disparar dinheiro, consegue disparar conteúdos, e-mails, etc., e começar a fazer esse processo de estudo. Quem são os clientes? O que eles buscam? Por que a gente está atendendo esses clientes? Eles estão abrindo chamados? Eles estão querendo outro serviço agregado? Então, começar a fazer essa pesquisa e começar a tomar algumas ações que tenham a ver com o e-mail pode ser um primeiro passo. Pessoal, mais alguém? Bom, líder, gostaria de agradecer em nome da FIA a palestra, a apresentação do tema, e vamos passar a fala para o Carlos agora para contar um pouquinho do curso. Obrigada, gente. Alô? Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos, tudo bem? Não vou me prolongar muito aqui. Temos um coffee daqui a pouco. E é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, vendo uma sala com bastante gente interessada no tema. É algo que vem crescendo muito, como a Lilian comentou, no Brasil. E, dada a veia acadêmica e essa necessidade da gente começar a formalizar determinados conhecimentos para ajudar as empresas a recrutarem melhor os Customer Success Managers, ou a gente também se desenvolver nessa profissão, foi a ideia quando a gente levou junto a FIA e falou, bom, vamos fazer um tratamento acadêmico dessa história. Formalizar conhecimento, formalizar módulos, disciplinas e conhecimentos que a gente deveria ter, não só técnicos, mas também de perfil dos profissionais, como a gente pode se desenvolver melhor, né? Então, é realmente um privilégio poder estar aqui com vocês. Depois a gente vai passando com outras comunidades e a gente vai comunicando com outras pessoas. E é algo que chamou bastante a atenção de todos. Nós estamos super animados aqui. Daqui a pouco eu apresento mais gente para vocês. Mas eu acho que é uma grande oportunidade da gente aqui no Brasil, e outras atividades que a gente tem feito também na América Latina, para levar esse tipo de conhecimento de uma maneira formalizada para o mercado. Aqui eu trouxe só rapidamente uma motivação. Essa aqui é a Maria Martínez, ela é vice-presidente da Cisco, de Customer Experience, como eles rebatizaram o nome da área de serviços, tá? Eu trabalho na Logicalis. A Logicalis é uma empresa integradora de hardware e software há muito tempo. E há muitos anos a gente começou a constituir e crescer a oferta de serviços, né? E nesse momento a gente viu também a transformação dos nossos parceiros de negócio. A Cisco é um dos maiores, e eles falando de como transformar um modelo tradicional de construção e venda do hardware para levar isso como uma subscrição ou como um modelo de serviços, né? E como fazer não só o cliente comprar aquele equipamento, mas viver uma vida com ele, né? Como quando a gente compra um carro cheio de botão, cheio de função, tem rádio, tem não sei o quê. Às vezes a gente não usa tudo aquilo lá que tem, e ninguém tem paciência de ler o manual também, né? Mas quem está ali junto com a gente no dia a dia para ensinar? A concessionária normalmente lembra da gente quando está com defeito, ou quando a gente tem que ir lá trocar bateria ou fazer uma revisão, né? É interessante que você falou que você vem da indústria automobilística, e a gente tem visto um crescimento para isso também fora da área de TI, o que é muito interessante. Que todo mundo transformando em serviços, a gente começa a fazer esse tipo de transição. E a Cisco trazendo isso para nós foi realmente um grande impacto positivo. A gente já vinha investindo nisso há algum tempo,
e as coisas casaram junto com as empresas, né? Então, é importante os pontos de interação que a gente tem com o cliente ao longo da vida de um contrato. E são vários. Esses que deram vários exemplos aqui, né? Mandar um e-mail para ele, um cliente esquecido que a gente precisa lembrar dele, mandar um e-mail, uma lembrete, liga para ele e fala, como é que tá? Tudo bem aí? Não, está ruim, tá ótimo, vamos explorar isso para a gente tentar resgatar o relacionamento. Aqui trazendo um pouco dessa parte de conceituação, né? Nós vamos usar muito a parte do TCIA, que é um instituto de pesquisa e conhecimento, foi fundado nos Estados Unidos, eles estão presentes no mundo todo, fazendo uma série de assessments, levantamentos junto a empresas, e eles têm essa definição desse ciclo LAER aqui, que é o Land, Adopt, Expand e Renew, que começa com a venda, e para nós em serviços, para nós em continuado aqui, sempre estamos falando que começa com a venda, e não termina com a venda, né? Nós éramos uma organização muito focada em projeto. Então, o que você mais quer fazer é se livrar rapidamente daquela encrenca, né? Tem um escopo bem definido, você vai lá, entrega, monta e vai embora para o próximo. Aqui só começa a aventura de como é que você mostra para o dia a dia daquele cliente ou dos clientes como eles podem usar melhor a tecnologia que eles têm, ou o produto ou o serviço. A adoção é tudo o que você pode fazer para que você use melhor a tecnologia que você adquiriu, desde esse controle remoto aqui de trocar o projetor ou apertar um raio laser aqui, ou alguma coisa assim para mostrar para vocês, usar ao máximo isso aqui. Senão eu não sei usar e normalmente trava, aí eu volto tudo para o começo. Acontece várias vezes. A expansão, que é, uma vez que eu estou usando mais, usando melhor e aprendendo com aquela tecnologia, eu quero mais. Tecnologias que complementem, ou atividades ou serviços que complementem aquela tecnologia inicial que a gente adquiriu. E depois fazer uma renovação. Alguém aqui já teve dificuldade de fazer uma renovação de contrato com os clientes de vocês? O cliente fala assim, poxa, eu não vejo valor, ou não sei porque eu estou pagando tanto, eu quero um desconto, porque o ano passado eu quase não usei. E se a gente segue esse ciclo de vida junto com o cliente, vai dando essa atenção e mostrando como se usa as tecnologias, ou qualquer que tiver em escopo desse serviço, o que a gente quer é que a renovação seja um ciclo mais simples, é mais natural. Eu vou renovar porque isso aqui realmente gera valor. E tem que gerar valor para o negócio do cliente. Não pode ser assim, gera valor porque eu vou instalar o Office na máquina de vocês. Tá bom, isso é parte da história, mas para que eu vou usar aquele Office? E assim por diante. Bom, aqui tem algumas definições de Customer Success. Então, como na veia acadêmica, o que a gente faz é buscar um monte de definições por aí e ou estabelecer uma nova ou escolher uma de referência que a gente vá tocar. Definições como Customer Success, como adoção, para a gente entender como a gente promete na tecnologia e entrega efetivamente para o nosso cliente. E a adoção é como é que eu meço que ele efetivamente não só instalou um produto ou uma solução, mas ele está tirando o máximo daquele valor ali, né? Hoje, toda essa questão de Customer Success, como a Lilian comentou, nasceu muito da parte de software, né? Companhias startup ou software as a service. Hoje, no celular, é muito fácil você trocar uma aplicação que você não tem relacionamento com ela. Não agrada, baixou a outra, esqueceu, virou passado. Muito rápido, né? E é isso aqui. Instalar é até a parte fácil. Depois, que garantir que ele continue usando, e a recorrência que a Lilian comentou, são outros 500. Tá? Então, o objetivo do curso é um curso de extensão em que a gente busca definir e capacitar os alunos para trabalhar melhor esse relacionamento com o cliente nessa ótica de Customer Success, né? Entender e aprofundar esses relacionamentos, gerenciar objetivos de negócio, porque é importante entender para que o cliente quer usar aquela tecnologia. Estabelecer o relacionamento entre a tecnologia e o negócio do cliente, para que serve. Executar análise de mercado de dados para que a gente gere novas oportunidades de negócio. Então, a gente precisa entender para que aquilo, como é que é o contexto da organização do usuário ou do cliente, e entender quais outras coisas a gente pode aportar ali, seja que a gente constrói, ou de parceiros nossos, ou outras tecnologias que a gente possa trazer para o barco. E criar e manter soluções de tecnologia e modelos de negócio de receita recorrente. Não adianta construir uma área dessa, ou pôr pessoas responsáveis por isso, ou espalhá-las dentro da organização, se no fim a gente não gerar o resultado para a empresa, que sejam maiores renovações, ou receita, ou uma série de exemplos que foram explorados aqui anteriormente. Tem que estar atrelado a algum resultado, né? Por exemplo, lá a gente mede muito
o relacionamento entre as nossas atividades e quantas novas oportunidades de negócio a gente consegue gerar para a empresa, e também a parte de captura de renovações. Um dos exemplos de como a gente mede lá. Essa aqui é a grade. Então, até aproveitando a sua pergunta, onde é que eu estudo isso? Eu estudo na FIA. Estamos aqui, né? Uma propaganda básica. Né? Então, nós montamos um curso, e fico feliz que a Lilian está aqui, vai ser uma das professoras, a Luciana. Tem mais gente que não pôde estar aqui hoje com a gente, mas eu já apresento o pessoal. São pessoas que vêm trabalhando com esses conceitos, e isso na prática há muito tempo, e vem construindo isso, seja lá no começo, blog, ou indo para um congresso, ou vendo alguma coisa, ou apanhando na prática, e trazer isso, como eu falei para vocês, formalizando um corpo de conhecimento com o carimbo de uma instituição séria como a FIA, como o Edson apresentou no início. Tá? Então, falar de gerenciamento de produto, como é que são as análises de operação de TI, puxando lá, vamos falar de ITIL também, tem que falar de ITIL, não tem jeito. O ITIL se tornou um padrão muito importante. Para que ele serve aqui? Qual é esse contexto? Né? Falando de Customer Success Management, o que é? Definir isso, definir o contexto do gerenciamento da experiência do cliente, como é que a gente cria oportunidades de upsell, como é que a gente entende e trata o churn, que é perder os clientes, framework da nossa área de Customer Success, etapas para construir. A Lilian já deu alguns teasers aqui. Falei para ela, não põe todo o conteúdo, senão perde a graça. Então, só um chamariz. Né? Como é que a gente entra em cada etapa, o que a gente vai fazer, como é que a gente implementa. E um dos grandes desafios da área é como é que eu gero receita com o Customer Success também. Não é só garantir a renovação, não é só não deixar os clientes irem embora, mas, efetivamente, cobrar por esse tipo de serviço, trazer a receita diretamente através dele. Modelos de negócio, falando de SaaS, X as a Service, qualquer coisa como serviço. Não sei se vocês viram uma revista Exame que saiu faz algumas semanas. A capa é tudo por assinatura. Né? Então, cada vez mais tangibilizado na nossa vida. Assinatura de comida, assinatura de vinho, assinatura de tudo que a gente pode imaginar. De carro, de salas, enfim. Como é que a gente gera receita recorrente, Health Score, o placar, como a Lilian estava comentando, de como é que eu meço que o cliente está no relacionamento comigo. E tem uma série de variáveis que podem compor isso aqui. O NPS, LTV, que é qual é o valor que eu estimo e posso capturar ao longo da vida de um cliente dentro de um contrato. Então, não é mais pela transação da venda, mas o quanto eu consigo capturar junto com ele ao longo de 2, 3, 5, 10 anos. Quanto mais a gente esticar esse relacionamento, mais dinheiro a gente traz. Muitas referências de... É muito mais fácil você manter um cliente, ou menos custoso manter um cliente, do que trazê-lo de fora, trazer um novo. Também vamos falar de análise de KPIs. Como é que são os métodos atrelados a pesquisas, como é que a gente traz as métricas, como a gente mede e, principalmente, analisa para tirar resultado. Não adianta também... Quando a gente construiu lá o primeiro Health Score, a gente fez com 8 variáveis. Era dificílimo de medir, porque era muita coisa. Então, a gente aprendeu, falando, vamos trabalhar com 3 primeiro. Depois, a gente melhora o sistema. Então, encontrar atividades ou KPIs que, efetivamente, vão levar a gente à tomada de ação e resultados que a gente quer. Análise preditiva também, indicadores que nos levem a tomar ações antes do churn. O churn já é tarde demais, o cliente já foi embora. Como é que a gente previne essas coisas ao longo do tempo? Ou estima que um cliente pode estar indo para um caminho sem volta? Como é que a gente atua antes? Né? O que a gente pode automatizar? Por que automatizar? Muitas histórias que esse pessoal vai poder contar para vocês diretamente de prática, de o que foi bom, o que foi ruim. E a gente aprende muito quando erra. Né? É assim que funciona. E o relacionamento também com o gerenciamento de contas, um Account Success Plan e as revisões executivas que a gente tem que estar sempre presente junto ao cliente, periodicamente ali trabalhando com ele. Serviço é relacionamento. Então, se a gente não estiver presente, a gente abre a concorrência, perde a preferência e aí começa a complicar o relacionamento. Tá? O conteúdo do curso também conta com um trabalho de conclusão. Logo na primeira aula, nós vamos apresentar alguns temas, depende do tamanho dos grupos, né? Mas são temas práticos, como caso, situação, problema, que a gente fala, para resolver um problema real, que já foi resolvido ou precisa ser resolvido. Né?
Aí apresentam-se sistemas, os grupos se reúnem e falam, bom, vamos trabalhar nesse problema. Para cada um daqueles módulos que eu mostrei, tem alguns entregáveis que você vai compondo a entrega desse trabalho final, né? E na aula final, o pessoal apresenta como é que foi. E ao longo do curso, além dessa grade que eu mostrei, palestras com alguns convidados dessa comunidade de Customer Success, muito experientes, muito calejados, vamos dizer assim, que podem trazer, aportar conhecimento para todos aqui. Esse é o time que a gente montou aqui pela comunidade. Estou muito feliz de contar com todos aqui. A Lilian, que vocês já conheceram. A Luciana, que está aqui. Se vocês quiserem, se ela quer levantar, Luciana? A Luciana veio. É a moça de amarelo aqui. É a Luciana. Obrigado por ter vindo. O Bruno, ele trabalhou muito tempo em Florianópolis, agora está morando em São Paulo. Ele dava para ver a praia ainda, agora ele não vê mais a praia. A Monize, que vai trazer experiências do dia a dia dela também. O Matheus, que é o CEO da Sense Data, que é uma das ferramentas que foi citada aqui. E esse aqui sou eu. Sou diretor de serviço na Logicalis, como eu comentei. E é interessante porque lá a gente trabalha com B2B, não é muito... B2C não é a nossa cara, a gente não trabalha com isso, como eu falei, projetos de integração, hardware, software, que não são que nós fazemos, a gente integra soluções de parceiros de tecnologia e como isso se comporta. Tá bom? As aulas. A primeira turma nós vamos fazer agora em novembro, então está quase na hora de começar. Vamos fazer em novembro, pegando só a primeira semana de dezembro a mais, porque o Edson me falou que feriado o pessoal não vem, aí falta e tal, é melhor evitar. Então, essa semana a gente pula aqui. Os horários das 15 para as 7. Oi? A gente também não vem, né? 15 para as 7 até as 15 para as 11. Tem um intervalinho e tem um lanchinho. Aqui mesmo, nesse edifício da FIA, onde a gente está. Tem esse investimento que pode ser à vista, parcelado, junto às empresas. O Edson falou que tem uma surpresa no final. Todo mundo aguentou firme aqui. Então, essas são as datas que estão em azul aqui, tá bom? É a primeira turma. Só para falar um pouquinho das amenidades, a gente deixa a sala preparada, com chocolate, café, bala, para aguentar. Dadinho. O dadinho. Tá? Vários tipos de bala que o pessoal gosta. Quem já fez curso aqui sabe que tem a brincadeira do pote de bala que fica rolando na sala. Tá bom? E para fechar, então, o sucesso do cliente que se tornou essa obsessão na Microsoft também, que é um dos parceiros de negócio nosso mais importantes, que construiu uma área bastante grande de Customer Success ao redor do mundo para trabalhar a adoção do software para que as pessoas usem para os processos de negócio. Não faz sentido, de novo, só instalar o Office na máquina. Isso é vazio. Se você for usar para um workflow do seu trabalho, para um workflow de melhoria, uma produtividade, aí sim é onde a gente encontra respaldo de usar a tecnologia. Ela tem que servir para alguma coisa. Tá? E aqui, então, a Maria está aí, né? Está lá no fundo. Ela é a nossa grande guia dos contatos, recebe as reclamações, o pessoal que está interessado, as prospecções e tudo mais. Tem os contatos aqui por telefone, serve o WhatsApp também, tem e-mail. E, para vocês que vieram aqui, a gente tem um desconto especial. Se fechar até os fins das vagas desta primeira turma, ou até essa data aqui, que é semana que vem, com esse código ou com esse QR Code, esse link. O QR Code vai para o link. Vai para esse link, aí o link vai para o site certo, você aplica aquele código ali e vale 15% de desconto naquele valor de investimento. Pessoal, as vagas são limitadas, então não compartilhem na rede social, senão vocês podem chegar na hora de fazer inscrição e não está lotada a turma, hein? Melhor aproveitar quem veio aqui. Tanto que não houve transmissão ao vivo hoje. Tá bom? Pessoal, 15%, tanto à vista quanto parcelado no cartão. É no valor total, isso. Isso, valor total. Tá bom? Bom, agora encerramos, então. Oi? Deixa aqui, né? Queria novamente agradecer ao Edson e todo o apoio da FIA por ter acreditado nessa história toda. Eu acho que é uma formação de uma profissão que já vem sendo colocada aqui no Brasil, na América Latina, e agora é a hora da gente formalizar isso.
Então, agradecer a FIA pelo convite, pelo espaço, a Lilian, que veio aqui fazer essa palestra para vocês aqui, a Luciana, que veio de amarelo ajudar a gente aqui também, e agradecer a todos vocês, principalmente, que vieram até aqui, numa quarta-feira à noite, para ver o que a gente está propondo aqui. Espero que vocês aproveitem o projeto, o que a gente está propondo. Dúvidas, nós estamos aqui agora, tem um coffee servido. E, novamente, agradecer a todos, uma boa noite. Qualquer pergunta, dúvida, estamos aqui fora à disposição. Tá bom? Muito obrigado e espero vê-los em breve no curso. Tá bom? Obrigado.